Em relação à economia, nós temos dados que a gente pode destacar. Nós temos o produto interno bruto per capita, né, que é toda a riqueza do município dividido pela população, que é de 19.873,31, no caso 19.873,31 centavos de real. Então esse o valor de toda a riqueza de Caucaia dividido pela população. É o produto interno bruto per capita. Nós temos aqui o percentual das receitas oriundas de fontes externas, 78,5% daquilo que entra nos cofres públicos de Caucaia vem ou do Estado, de repasses do Estado, ou repasses da União. E esse dado, como Caucaia é uma cidade que tem, de certa forma, uma atividade econômica bastante pujante, né? Eu acredito que por conta do turismo, a gente vai voltar a discutir sobre isso. O setor terciário é o setor que predomina na composição do produto interno bruto de Caucaia, mas se você pegar esse percentual de receitas externas em outros municípios do Ceará, principalmente nos municípios menores, você vai perceber que alguns chegam a 90, 90 e poucos por cento. Então, porque os municípios são pequenos, não tem arrecadação, não tem nenhuma economia pujante para ter arrecadação de impostos municipais. Então, esse dado pode ser que ele te cobre, para que você memorize quantos porcentos de receitas externas tem um município. Mas ele é muito mais importante para você entender que o município de Caucaia, comparado com boa parte dos municípios do Ceará, é um município de economia bastante ativa, né, ou bastante importante. Vamos aí para o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDH. O IDH de Caucaia é 0,682. Esse IDH, comparado com os IDHs dos municípios, é considerado um IDH médio, né? Não é um IDH alto. Os IDHs altos é acima de 700, 727. Também não é o IDH abaixo de 600 ou abaixo de 500, que são os índices de desenvolvimento humano baixo. Então, Caucaia tem um índice de desenvolvimento humano de 0,682. Memorize, porque às vezes ele pergunta exatamente o índice de desenvolvimento humano. E aí, para nós aqui, que talvez não tenhamos tanta propriedade com esses índices, ou na avaliação desses índices, às vezes nem como compõem esses índices, né? Eu tive alguns dias a preocupação de saber por que alguns municípios têm um IDH maior do que o outro, e são vários fatores, né? Desde a relação a acesso ao saneamento básico, acesso à educação, acesso à saúde, né? Acesso ao trabalho, à renda, à moradia. Então, são vários requisitos que ajudam na composição do índice de desenvolvimento humano de um município ou de um território. Total de receitas realizadas, é isso que a gente normalmente não aparece, também eu normalmente não destaco. Se isso aqui aparecer numa prova, provavelmente não vai ser em conhecimentos locais, vai ser na prova lá para aquele que vai fazer para um cargo da área contábil ou da área administrativa, e vai aparecer lá num problema de contabilidade, num problema de administração. Em relação à economia, o que é mais recorrente é cobrar-se sobre o produto interno bruto, cobrar-se também sobre o percentual de receitas oriundas de fontes externas, isso não tão recorrente, mas é que a cobra, e o que aparece reiteradas vezes é o índice de desenvolvimento humano. Esse é um dado que aparece com uma certa frequência em muitos concursos municipais. Saindo aqui da economia, vamos para a saúde. Os dados da saúde aqui no IBGE, e com exceção dos dados relacionados à mortalidade infantil, os outros são dados muito ultrapassados. E por esta razão, tem caído uma certa, assim, quase não cai dados sobre a saúde do município em concursos públicos. E quando cobra, é sobre a mortalidade infantil. No caso aqui, nós temos a mortalidade infantil em Caucaia, um dado de 2020, de 12,88 óbitos por mil nascidos vivos. Então, essa é a taxa de mortalidade. Os outros dados, o dado de 2016, internações por diarreia, né, de 1,6
internações por habitantes, estabelecimentos, esse dado é de 2009, acredito que deve estar desatualizado, né, que atendem pelo SUS, que ele coloca aqui 52 estabelecimentos. Então, aqui em saúde, eu vou destacar para você apenas o dado em relação à mortalidade infantil. Se você tiver acesso a um dado mais atualizado sobre, sobre as internações por diarreia, sobre os estabelecimentos de saúde de Caucaia que atendam pelo SUS ou que atendam particular, talvez seja interessante você se apropriar desta informação. Lembrando que nós não temos aqui como prever com exatidão aquilo que vai estar lá na prova, né? E nem poderíamos, né? Porque aí traria aí uma certa forma um indício de fraude. O ideal é que a gente tente sempre pensar, né, em relação às provas que já ocorreram, não só da banca que vai fazer a prova do concurso de Caucaia, mas de outras bancas que cobram municípios, né, que fazem concurso para município, para a gente aí tentando, né, nos preparar para não ser surpreendido lá no dia da nossa prova. Você se interessou pelo nosso material? Clica aqui no QR Code ou no link do WhatsApp e não esqueça do nosso conselho, que é estude, porque quem estuda, Deus ajuda.